Salve! Tudo bem? Espero que sim. Eu vou dar sequência na página 86 do 14º volume. Se você desejar adquirir o livro físico, é no www.culturaracional.com.br. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, por gentileza. Se inscreva no canal. Vamos lá. Onde não existe a cultura salvadora, a cultura racional, o mal persiste. Está na cultura racional o equilíbrio de todos. E quem não tem cultura racional está por conta da energia magnética, que é uma influência negativa e destruidora. Com a cultura racional junto do mundo racional, e com a cultura do animal junto do magnético e elétrico. Com a cultura racional unido ao bem eterno, por a cultura racional ser do mundo racional. Com a cultura racional ligados à eternidade em vida, com o alfabeto artificial ligado ao mundo do animal, sofrendo, penando e vivendo mal. Então a cultura racional é a cultura redentora do animal racional. Com a cultura racional tudo bem e não mal. A natureza é a energia que se transformou em toda essa natureza de todos os seres. Tudo é energia, energia transformada em seres. E por ser deformada, degenerada e poluída, é que teve a sua parte má e tem a parte boa. Tudo isso por ser uma energia que se degenerou, deformou-se e poluiu-se, e se transformou em infinidades de seres de vida provisória, de vidas passageiras. Por ter se deformado, é que ficou mal, justamente a parte do mal. E assim criou-se tudo isto, dessa forma que todos ignoravam. A natureza criou todos e criou o abastecimento para todos. A natureza fez tudo, gerou tudo, criou tudo, mantém tudo e mantém todos de todo conforto. E criou também remédio para todos os males do corpo. É só conhecer e saber empregá-los. Criou assim a flora vegetal e a flora marinha e a flora espiritual, que são os fluidos bons, os fluidos benéficos. A natureza fez os seus filhos, todo o alimento para o seu corpo e tudo para o conforto de seus filhos. O remédio para debelar todas as doenças do corpo de seus filhos. E por isso está aí a flora marinha e a flora vegetal. É só conhecê-los para saber como empregá-los. Portanto, na natureza está tudo. A parte que se deformou em mal e a parte do bem. A parte magnética e a parte elétrica. De forma que na linha do artifício está uma parte bem desenvolvida, mas não está tudo, porque existem os males causados por grandes cargas magnéticas. Essas cargas, para eliminá-las, é preciso que sejam grandes conhecedores de energia elétrica e magnética. É preciso estar ligado a essas energias para conhecê-las. E ligado à energia superior, que é a energia racional, para saber como eliminá-las. Ligados à energia racional, a energia racional elimina os males causados por essas energias elétrica e magnética, eliminando assim os males do corpo e os males da vida. Tudo que o ser humano precisa está na natureza, é só conhecer. A natureza fez tudo para o conforto de seus filhos. Mas tudo isso é preciso aprender, e com o tempo todos vão sendo orientados, todos vão aprendendo. É a fase do animal racional, a fase da lapidação. E o que está em lapidação está sempre em confusão. É da fase de animal, tudo confuso. Todos confusos, uns contra os outros. É da fase do animal. É a lapidação. A instabilidade em tudo, o desequilíbrio, por o animal não possuir o equilíbrio por causa de sua categoria. Para adquirir o equilíbrio, só na sua verdadeira cultura, o seu verdadeiro natural de racional. Então ele aí vai começando a ser recuperado. Começando a ser recuperado porque no começo começa a ler como um animal desequilibrado. E com o tempo, com a leitura, é que vai começando a ficar equilibrado. Depois de amadurecido e convicto e ligado, está completamente equilibrado. Mas tudo com o tempo, porque tudo amadurece com o tempo. Enquanto estudantes novos de cultura,
Estão nos primeiros passos para a sua recuperação e o seu equilíbrio. Perderam todo o senso da verdadeira natureza com o artifício, que a natureza fez tudo completo, mas o artifício desviou o senso da natureza. O senso quer dizer o sentido de acertar, sem querer ia acertando, porque a flora medicinal e a flora marinha possuem remédios para tudo e por isso não eram para apodrecerem, e sim eram para irem secando como um vegetal qualquer. Secando como um pau que vai secando devagar. Vai perdendo a sua sensibilidade de vida, tão naturalmente, sem sentir. Assim, se não perdem o senso natural da natureza, não apodreceriam e a duração de vida seria longa, muito mais longa, porque na flora vegetal e na flora marinha há remédios para a conservação da saúde, para a estabilidade da vida. Mas perderam o senso do ser natural da natureza por se dedicar a outra linha, por se dedicar ao artifício, abandonar o natural, desvalorizando o certo para adotar o artifício. O artifício é tudo isso aí que estão vendo, o resultado do artifício. Tanto assim que nas eras passadas, quando viviam certos dentro da linha natural da natureza, eram todos tratados pela flora medicinal, vegetal e pela flora marinha. Ninguém apodrecia, secavam. Iam secando até se acabarem, naturalmente, porque seguiam a linha justa, certa e real da natureza. Mas com o tempo, com as evoluções, com as novas descobertas, os curiosos sempre descobriam coisas, até que chegaram ao ponto do início do artifício e saíram fora da linha natural da natureza, achando que o artifício ia dar melhores resultados. O bicho sempre foi assim. O bicho sempre gostou de novidades. O bicho sempre foi curioso. O bicho sempre foi de aventuras. E o resultado sempre foi esse. Mas nessa eternidade que ninguém apodrecia, todos viviam certos dentro da linha da natureza. Não existia coisa alguma artificial. O tratamento de todos era feito pela flora vegetal e pela flora animal, porque a natureza fez tudo perfeito para o conserto de todos, de forma que hoje é como estão aí vendo e sentindo. Desconhecidos que os causadores de tudo isso que aí está, de todo esse sofrimento, são os primitivos, criadores de todos os artifícios. A natureza não criou o artifício, a natureza criou o natural. Natural tudo é e o artifício foge às regras naturais. Ainda novas gerações andaram encontrando gente completamente sequinha dessa época, em que todos secavam e ninguém apodrecia. Eram muito longínquas, outros modos de viver muito diferentes, eras muito antes do início de cogitar o princípio dessa nova civilização. Mas desde muito que o artifício veio devagar, até o ponto de chegar ao seu auge. E assim, já desde o início, que vem tudo se transformando, degenerando, seguindo a linha deformatória, de poluição e de formas que passaram desde o início por uma infinidade de modos e costumes, de como as épocas em transformações, como agora, há 100 anos passados, o que era a vida, e quanto se transformou de 100 anos para cá, de formas, modos e costumes, de maneiras e jeitos de viver. Assim, nessas longínquas paragens, tudo estava no princípio da lapidação, para encontrar a meta final, que é a forma real, que é a fase que aí está, a fase racional. De formas que desde os primórdios, tempos e épocas do início dessa vida, em degeneração e deformação, e transformação e poluição, desde o início que vem esse progresso degenerativo, tudo vindo tomando forma diferente muito naturalmente. Não podia de forma alguma ter estabilidade, porque é uma deformação em evolução e transformação de tudo, até chegar no seu lugar verdadeiro, na sua meta final, que é o mundo racional de onde saíram. Então tinha que vir tudo se transformando, tudo se lapidando. A lapidação
feita de acordo com as épocas naturais da natureza, até chegarem no ponto definido de amadurecimento total de tudo. Como assim chegaram no ponto máximo de não encontrarem solução desejada? Que o desejo de todos era saber de onde vieram e para onde vão, como agora já sabem. O ideal de todos era encontrar a definição completa da vida de seu ser, de estarem nessa categoria, por não saberem a causa dela, de animais racionais. Isso muito encabulava a todos, e o não saber o porquê assim é, o não saber o porquê todos assim são, e o não saber o porquê que o mundo assim é, e o não saber o porquê da constituição da vida assim ser, e o não saber o porquê eu vivo em cima desta terra, e o não saber onde está a causa de minha origem, e o não saber o porquê que vivemos, sem saber por que vivemos, e o não saber o porquê que eu vim parar aqui neste mundo, sem saber o porquê dele, e o não saber o porquê que a minha vida é provisória, e o não saber o porquê eu não tenho o direito de viver, se eu quero é viver e não quero morrer, e o não saber por que vivemos, procurando acertar tudo e sempre por acertar. Quanto mais se procura acertar, mais se desacerta. E o não saber de onde vim, para onde vou. E o não saber a causa dessas 7 partes do porquê nós assim somos. A arte de ser sol, o antes de ser sol que era, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Ignoramos o antes de tudo isso assim ser, o que era, e a causa e a origem da existência desses seres e dos demais seres. Por não saber, fazia com que todos vivessem agoniados. O não saber fazia com que todos vivessem eternamente agonizando. E o não saber fazia com que todos duvidassem de tudo, desconfiassem de tudo, vivendo na incerteza de tudo, em experiência de tudo, com medo de tudo, assombrados com tudo. O não saber era a causa do sofrimento, dos padecimentos e dos martírios de todos. O não saber fazia com que todos vivessem tontos e desequilibrados, sem saber que rumo tomar. O não saber colocava todos impressionados de assim serem, impressionados com tudo. Impressões más e impressões boas. O não saber, um dos maiores motivos do sofrimento e padecimento de todos por não saber. O não saber é que botava todos confusos uns contra os outros. O não saber, e por não saber é que ninguém tinha paz nem sossego. O não saber, a causa das ruínas de todos. O não saber, a causa das experiências. O não saber, a causa dos mistérios e dos enigmas, e dos fenômenos e do infinito. O não saber é a causa de viverem em um mundo sem saberem o porquê dele, e muito menos o porquê está vivendo sem saber por que vive, nem para que vive. O não saber é a causa de viverem em um mundo encantado. O encantado é aquele que vive nessas condições de não saber coisa nenhuma a seu respeito e a respeito do mundo em que vive. Se tornou encantado porque nada sabe a seu respeito nem a respeito do mundo encantado em que vive, que nada sabe sobre os seus efeitos e muito menos a origem do mesmo. Por serem encantados, não podiam dar solução deste encanto porque não sabiam o porquê que assim eram. E não sabendo por que assim eram, viviam encantados, até que soubessem tudo para desencantarem-se, para ficarem desencantados, porque os seres encantados não têm noção nenhuma de sua origem, nem da origem de coisa alguma. O encanto é uma coisa pavorosa. O encanto é aquele que não sabe por que ele assim é, e não sabe de onde veio, nem para onde vai, e não sabe por que existe, com uma vida provisória sem garantia. Está encantado porque não tem condições de deixar de assim ser, por não conhecer a verdadeira origem de seu ser. Então, por estar encantado, pena muito, sofre muito, sem solução para deixar de assim ser. E assim a vida do encanto é a vida do sofrimento e do pranto. E sempre de mal a pior, por coisa alguma saber, para poder deixar de assim ser. Então veio o desencanto, que é a origem deste encanto, para o desencanto deste encanto. E assim está aí a verdadeira solução desse encanto, no conhecimento do universo em desencanto,
que traz em seu bojo a verdadeira origem da humanidade, do princípio de sua existência e o fim de sua existência com base lógica, que é o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal racional. E aí está a verdadeira solução da humanidade, na fase natural da natureza, a fase racional, a fase que veio na natureza para a recuperação do animal racional. Por ser a fase positiva e consciente, por ser a fase da verdadeira origem do animal racional, que deixa de ser animal racional, livre e pensador, para passar para a fase de aparelho racional. E na fase de aparelho racional começa o desenvolvimento do raciocínio pela energia racional. Depois do raciocínio desenvolvido, se liga ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por a origem do raciocínio ser o mundo racional, e assim, integrado e ligado ao seu verdadeiro mundo, não nascerá mais aí, na vida da matéria, porque se ligou ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uma vez ligado, lá está, de volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, junto e unido com seus irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos. Quando então terminar a duração desta máquina de matéria, não nascerá mais aí, porque já está vivendo no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Tudo isso porque chegará ao ponto de amadurecimento na vida da matéria. Chegará ao ponto final de desilusão total de tudo. Enxergar a nulidade dessa luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. Então chegar à conclusão de desilusão total. O que adianta lutar pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Chegar assim no ponto de reconhecimento da vida da matéria. Então aí é desilusão total, vendo que a vida é de sonhos, fantasias e ilusões, e que tudo de um momento para outro acaba em nada. Dessa maneira, chega, pelo amadurecimento, entendimento e compreensão da vida, a desilusão total de tudo. Então passa a viver porque tem vida, mas completamente desiludido da vida, por ver que tudo acaba em nada. Os sonhos, as ilusões acabam em nada. Então a pessoa passa a enxergar pela forma real da vida do nada, que não adianta vaidade, ganância e ambição. Para quê? Se de um momento para outro termina tudo. Terminou a vida, acabou a vaidade, a ganância e a ambição. E assim a pessoa chega no amadurecimento tal da vida que encara a vida como nada é. Como quem diz, estou aqui aparentando que não sou, porque eu sei que deste mundo eu não sou, e que de repente terminou o que parecia ser o que não era. E assim muitos chegam em completo amadurecimento da vida e se acomodam com o seu senso de equilíbrio por conhecerem o seu julgamento, a sua verdadeira condição de ser. E quando chega o desencanto em suas mãos, completa tudo o que pensava da vida. Então aí vem a satisfação completa, o saber de onde veio, como veio, porque veio ficar aí como está e como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional. Então aí vem a satisfação completa. Então diz, era isso que eu já estava procurando há muito tempo, até que chegou em minhas mãos a definição verdadeira do meu ser e a definição do mundo em que vivo, de onde vim, para onde vou e como vou. Agora sim chegou o tudo que eu há muito procurava. A razão deste mundo, de que eu queria saber, e a razão da existência minha no mundo, porque não havia quem respondesse a essas minhas perguntas. E hoje no universo em desencanto, toda a solução, todas as respostas sobre essa vida empedernida, uma situação tão vexatória de que éramos animais racionais, como animal vivendo sem saber porquê. Ninguém me dizia o porquê que eu era um animal. Eu me sentia mal em parecer que sabia tanto e não sabia o porquê era um animal. Me sentia completamente arrasado porque não conhecia a minha verdadeira origem. Sabia tudo, parecia que eu sabia demais, mas não sabia o porquê eu assim era. Por não saber o porquê eu assim era, anulava tudo o que eu sabia. Dessa forma pensava que sabia muito e não sabia nada, porque eu não sabia por que eu vivia em cima desta terra. Eu não sabia por que eu era assim. Eu não sabia o porquê da existência deste mundo ser assim. Eu não sabia por que fui feito assim.
Se eu não sabia por que fui feito assim, também não sabia por que eu existia assim. Então, o que eu sabia? Somente parecia que sabia. É verdade, somente parecia que sabia. Hoje é que eu vejo que nada sabia. Hoje é que eu vejo que eu era um encantado. Hoje é que eu vejo a nulidade da sabedoria do encanto, diante da verdade das verdades do desencanto. O desencanto define tudo, do princípio ao fim do mundo, e o encanto nunca definiu coisa alguma. Então, o que eu sabia como encantado? Parecia que sabia, e por parecer que sabia, é que sofria como todos sofrem. O sofrimento provava que eu nada sabia, porque se soubesse eu não sofria. Eu estava convencido pelo fanatismo de que sabia. O fanático é assim, pensa que é aquilo que não é. O fanático, com o seu fanatismo, pensa sempre que está certo, porque o fanático vive sonhando, vive de ilusões. O fanático vive iludido. E hoje, diante do desencanto, a verdadeira origem da humanidade, solução real, definida de princípio a fim, dessa deformação racional. Todos são de origem racional, tudo é de origem racional, e toda a solução do animal racional está no mundo de sua origem, o mundo racional. Mas o animal racional, por ser animal, julgava que a solução do mundo estivesse no animal, pois se o animal não sabe o porquê que é um animal, ele não sabe dar solução do porquê que ele assim é. Como é que pode dar solução àquilo que não fez, àquilo que não conhece, que quando aí nasceu já encontrou tudo feito? O animal estava tão fanático com os sonhos e com as ilusões que não dava mais conta de si mesmo, julgando que a vida era sua e julgando que o mundo era seu. Absorvido de uma forma tal pelo magnetismo que não tinha tempo de pensar que estão todos fora do seu verdadeiro lugar. É que os aninhos de vida são tão curtinhos. Mal começou a vida e de repente terminou, nessa lapidação estrondosa de que tudo se acaba, de que tudo por si mesmo se destrói, e tão cegos vivendo e julgando a vida ser esta mesma, e não se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento, nem com seu desaparecimento de repente desse mundo que não é de animal nenhum. E assim hoje, conhecendo o desencanto, conhecendo o que é cultura racional, seu verdadeiro mundo de origem, conhecendo o que é alfabeto artificial do animal de origem racional. E assim agora aí em suas mãos o conhecimento de sua verdadeira volta, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a volta de todos que não sabiam por que aí estavam nessa categoria de animal. O animal sonha com as fantasias da inconsciência e as aparências das inconsciências, nessa consumição de vida desoladora, que agora terminou com a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Finalizei este livro, 14º. Irei voltar só na segunda-feira agora para fazer outro vídeo, que eu irei mudar de residência. Então, muito obrigada a todos. Gratidão, compartilhe por gentileza e até o próximo vídeo. Salve, salve. Tchau, tchau.